Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. E o título desta quinta-feira, A Palavra da Vida procede de Deus. O versículo 1 Coríntios 1,17. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós sempre te agradecemos, Senhor, pois é por tua causa, por tua misericórdia e por tua graça que nós nos levantamos toda manhã. E é também pela tua misericórdia, pelo teu guardar, que nós trabalhamos, que nós estudamos, que nós vivemos o nosso dia a dia. Tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor. Tu és o verbo da vida, a palavra da vida, a palavra viva que manifesta para nós tudo o que Deus é, tudo o que Deus tem, as insondáveis riquezas que o Senhor tem para nos dar. Nós queremos desfrutar, Senhor, tocar pela fé. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos que a Tua palavra é viva, é eficaz, tem separado em nós tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que provém de Ti, daquilo que é carnal, daquilo que é natural, daquilo que foi semeado por Satanás ou provém de nós mesmos. Que essa separação, Senhor, continue até a tua volta, eliminando tudo que te atrapalha, tudo que não te dá prazer, pois no final, nosso coração é de que o Senhor tenha sempre prazer em nós, que o Senhor se sinta feliz habitando em nós, por ter nos escolhido. Que o nosso serviço, Senhor, seja sempre um serviço agradável a Ti. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da quinta-feira, A Palavra da Vida procede de Deus. Então, é importante entender, a palavra da vida, na Bíblia de João Ferreira de Almeida a gente vê o verbo da vida, não é? É a mesma coisa, palavra, logos, é o próprio Senhor. Então, aquilo que foi escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor falou várias vezes, fala sobre ele. E em tipos, figuras, sombras, e no Novo Testamento nós temos a realidade dos tipos, das figuras do Antigo Testamento. E todo esse logos é, na verdade, o próprio Senhor Jesus. Então, como a Bíblia foi escrita? 1 Pedro nos mostra, 2 Pedro nos mostra que homens santos. O que é um homem santo? Não é um homem perfeito, é um homem separado para aquilo. Então, homens santos falaram. Eu vou ler esse versículo melhor. Começa no versículo 20, logo depois do versículo que fala da palavra profética. E muitos teimam em separar isso, mas a essência da palavra profética é o que o apóstolo Pedro está desenvolvendo aqui. Ele está dizendo no versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Isso é a palavra profética. Então, se alguém hoje fala a palavra profética, essa palavra não vem de particular elucidação. Não é ele que estuda e de repente fala, isso aqui eu vou entregar da melhor, é a melhor coisa que eu posso entregar. Não, não é assim. Como é que funciona a palavra profética? Olha o versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Profecia, lembre-se, não é adivinhação do futuro. A profecia é falar por Deus. No Antigo Testamento, o Senhor falava através dos profetas. No Novo Testamento, ele fala diretamente pelo Filho, mas ainda continua usando canais. Paulo era um canal, nós vemos na Bíblia, Pedro, João, entre outros. E hoje, irmãos, o Senhor ainda tem os seus canais. Então ele diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Quer dizer, se é algo que o homem está entregando por particular elucidação, então não é palavra profética. E aí diz assim, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a essência da palavra profética. Homens santos, homens separados para aquilo, e movidos pelo Espírito Santo para falar a rema.
E o Logos, a palavra da vida, é o próprio Senhor. Quando nós cremos, quando nós recebemos o Evangelho, o que nós recebemos? A palavra da vida, o próprio Senhor. Então em João nós temos versículos que dizem, João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não há nenhum versículo na Bíblia. Olha, eu li aqui 2 que diz, quem crê tem a vida eterna. Mas não há nenhum versículo que diz que alguém perde a vida eterna por obras. Né? Aliás, não se perde por nada. Porque a obra de Cristo é perfeita. Então uma coisa que Ele te dá, pela fé, pela graça, Ele não vai te tirar pela obra. Isso não tem sentido nenhum. Mas muitos que não entendem isso, pregam que um dia você é salvo e no outro dia você pode perder a salvação. Isso absolutamente não é a revelação das Escrituras. Quem tem o Filho tem a vida. E uma vez que Deus entrou em você, Ele não fica brincando de esconde-esconde. Uma hora eu estou aqui, outra hora não estou. Uma hora eu estou aqui, outra hora não estou. Uma hora eu entro, outra hora eu saio. Uma vez que Cristo entrou, irmãos, Ele permanece para sempre. Quem tem o Filho tem a vida, porque o próprio Filho é a vida, é a palavra da vida, o Logos. No final, quem vai ser julgado, quem vai ser condenado? Todo aquele que não creu. Entenda bem isso, aquele que não creu, aqui é bem claro. Todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, no final, todo aquele que não creu receberá a condenação, porque permanece sobre ele a ira de Deus. Então, quando João falava, quando ele escreveu e quando ele falava, irmãos, aquela palavra que ele está falando, porque ele era um desses homens santos, esses homens separados para falar a palavra profética, essa palavra que ele falava não provinha dele. Entenda isso. Porque se você disser assim, não, a palavra de João provém dele, você tem que descartar o Evangelho de João, as Epístolas e o Apocalipse como revelação divina. Então, o que João falava, ele falava a palavra da vida, que era o próprio Senhor. E essa palavra fazia o quê? Ela introduzia os irmãos na comunhão da vida. É por isso que ele abre 1 João, os 3 primeiros versículos, falando isso. Falando da vida que se manifestou, que era o próprio Senhor Jesus, e falando que ele estava em comunhão, ele viu tudo isso, e aquilo que ele viu, que ele recebeu, ele estava passando agora para nós. E esse era o resultado da comunhão que ele tinha com o Pai e com o Filho. E o resultado dele passar para nós. Eu digo para nós porque não era só para a igreja daquela época, chegou até nós, graças ao Senhor, através das Santas Escrituras. Então, nós também estamos envolvidos na comunhão da vida, porque estamos recebendo a palavra da vida. E qual é o ponto, irmãos? Porque você pode dizer assim, mas desde que eu tenho a Bíblia, então eu tenho a palavra da vida. Correto, mas o problema é a particular elucidação. Eu acabei de dar um exemplo agora. Pessoas que pegam a Bíblia, não entendem e falam assim, não, hoje você é salvo, amanhã você não é mais, você perde a salvação. O que é isso? Isso é interpretar a Bíblia segundo o próprio conhecimento. Querer encaixar a Bíblia na própria doutrina ou na imaginação. Não consegue, quer formatar Deus na mente humana, na lógica humana. Trabalhar a Bíblia de acordo com a lógica humana. Esse é o grande problema. Isso não é palavra da vida, isso não é palavra profética. Você pode falar da Bíblia, mas a procedência está em você e na sua interpretação, ao invés de estar em Deus. Eu quero tocar esse ponto, eu quero que vocês entendam. Se é um enviado, se é alguém que foi separado para falar a palavra, essa pessoa ela tem que estar em comunhão com Deus, para que receber de Deus e transmitir as riquezas que ele recebeu à igreja. Isso não quer dizer, lógico, que nós também não estamos em contato com Deus recebendo as riquezas.
Sim, nós estamos. Mas perceba que uma coisa é o individual de cada um. Outra coisa é a direção para a igreja, como casa de Deus, como povo de Deus. Então a Bíblia ela deixa isso muito claro. Então a procedência, quando é a palavra da vida, a procedência é de Deus. Veja, o próprio Senhor Jesus, lá em João 1,18, fala que ele veio do seio do Pai, do coração do Pai. Para tentar explicar bem esse ponto, eu vou ler aqui na página 31, o terceiro e o quarto parágrafo. Veja só. Precisamos entender que somente a palavra da vida, que é a verdade e o próprio Cristo procedente de Deus, é a vida eterna. Muitos cristãos conhecem as Escrituras de Gênesis a Apocalipse e aprenderam a falar sobre a Bíblia. No entanto, nem toda pregação a respeito da palavra de Deus é vida. Se algum pregador usar sua própria sabedoria, eloquência ou técnica de persuasão para prender a atenção dos ouvintes, no máximo produzirá conhecimento bíblico. Somente a palavra da vida, que procede de Deus e não do homem, pode gerar algum efeito e produzir edificação. O grande exemplo disso, irmãos, é o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu 1 Coríntios, lembre-se que os coríntios, eles, bastante influenciados pela cultura grega, eles gostavam muito de palavras bonitas, palavras de sabedoria. Então, por exemplo, eles ficaram muito impressionados com Apolo, que a Bíblia nos diz que era um pregador eloquente. Mas não quer dizer que, porque alguém é um pregador eloquente, que ele está transmitindo vida. Pelo contrário, você vê ali que a situação, na verdade, gerou uma situação de divisão. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né, Cefas. Ah, eu sou de Apolo. Quer dizer, quanto mais opinião, quanto mais a minha vontade prevalece, mais divisão há. No final, na última igreja, em Apocalipse, a igreja em Laodiceia, o que é a Laodiceia? É a opinião do povo. Por que ela se torna daquele jeito, morna? Quando o Senhor Jesus fala, estou a ponto de cuspir você da minha boca. Porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo puxa para um lado, aí não vai para lugar nenhum. O resultado, ela se torna, ela acha que ela é rica e abastada, mas ela não sabe de coisa nenhuma. Está cheia da opinião do povo, tem muito conhecimento, mas é só um conhecimento frio, não é um conhecimento que leva para a vida. Então, quando Paulo ele tratou com os coríntios, o que ele disse? 1 Coríntios 1,17, ele falou assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Olha agora, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que nós tentamos fazer a nossa obra pelo nosso esforço, a cruz de Cristo está sendo anulada. Porque a cruz de Cristo, ela na verdade, ela vai matar o seu esforço, ela vai matar a sua sabedoria, ela vai matar você por inteiro. Na cruz você não consegue fazer nada, você está com os pés e mãos atados. Quando nós realmente estamos crucificados com Cristo, e isso está no nosso espírito hoje, aí Deus, irmãos, ele faz a obra. Nós damos espaço para Deus fazer a obra através da sua palavra. E aí a cruz não é anulada. Mas quando eu empreendo o meu conhecimento, as minhas opiniões, na verdade, o que eu estou anulando, eu acho que eu estou fazendo a melhor obra para Deus, mas na verdade eu estou anulando a cruz de Cristo. Isso não quer dizer o resultado da cruz de Cristo, mas o operar da cruz de Cristo no nosso processo de salvação da alma. Entenda isso. É diferente. Não estou falando de salvação eterna. Essa obra que é produzida anulando a cruz de Cristo não produz vida. Pelo contrário. No caso dos Coríntios, produz até divisão. Veja como estava a igreja em Corinto. E quando você vai para a segunda epístola, está pior ainda, porque ali Paulo mostra como alguns ali, ou muitos ali, estavam contra o seu ministério. Isso mesmo, ali já havia pessoas contra aquele que foi escolhido como canal para revelar os mistérios, as riquezas de Cristo. Porque Paulo era tal pessoa. Veja agora alguns versículos de Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça
de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, quer dizer, em Gálatas, Paulo lhe diz que ele não aprendeu o evangelho de alguém, mas de revelação do próprio Deus. Por quê? Quando Deus escolhe um canal, ele também dá revelação para esse canal. Entenda isso. Então, porque a palavra que ele está proferindo, que ele está falando, é a palavra da Bíblia, mas é a palavra da Bíblia com a revelação correta, para que não haja confusão, para que não haja interpretação errada. E eu vou ler também versículo 2 e 3 de Efésios 3. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Quer dizer, Deus confiou isso para que Paulo entregasse para as igrejas daquela época e, consequentemente, para nós também. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Você percebeu? Então, quando Deus escolhe, ele revela. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando ele conheceu Moisés, ele revelou para Moisés o seu nome, Yahvé, né? A pronúncia talvez não esteja tão correta. E ali tem um versículo que fala que nem para Abraão, Isaac, Jacó, ele revelou o seu nome como ele estava revelando a Moisés. E ele revelou muitas outras coisas para Moisés. Tanto é que Moisés escreve os primeiros 5 livros da Bíblia. Sempre que Deus escolhe um canal, vai haver revelação. E isso é o amor de Deus para nós, irmãos. É realmente para que nós não caiamos em confusão. Muito bem, eu vou terminar página 31, lendo o último parágrafo. Por essa razão, o apóstolo Paulo decidiu não usar sua sabedoria para pregar aos coríntios, pois sabia que as palavras provenientes da sabedoria humana não são a palavra da vida que procede de Deus. Mesmo que fosse uma boa pregação, o resultado não seria vida. Quando procede de Deus, a palavra vem com poder. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.